Olá, eu sou a Tia Amélia, seja muito bem-vindo ao nosso canal e esse é mais um ABC da Bíblia. Olá, meus queridos, estamos de volta com mais uma letrinha para o nosso ABC da Bíblia. Você está animado para hoje? Eu estou super animada, sabe por quê? Porque a letrinha que nós vamos aprender hoje é alguém muito especial na nossa vida. Alguém que assim especial para nossa vida e para nossa morte, né? Porque ele faz parte de tudo que é de melhor nesse mundo. Ele foi enviado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você já deve estar sabendo qual é a letrinha que eu vou falar, né? Se você não sabe, quando você vê a letrinha, você já vai saber o nome do nosso personagem de hoje, tá bom? Essa letrinha está dentro da nossa Bíblia, né? Está dentro da Bíblia da Tia Amélia, está dentro da sua Bíblia, da Bíblia da mamãe. Então você vai procurar lá que você vai encontrar essa história linda, linda que eu vou contar para você hoje. Vamos ver qual é a nossa historinha de hoje? A nossa letrinha de hoje é a letra J. Olha que lindo! Você já deve estar imaginando qual é o nome que nós vamos falar hoje, não já sabe? Hein? Dá uma dica aí. Fala aí. As dicas eu já dei todas, né? Você já deve estar sabendo. É Jesus, muito bem, esse nome lindo, esse nome precioso, maravilhoso, não é? Para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. É Ele que nos traz vida, Ele que nos trouxe a salvação e vamos viver com Ele no céu, não vamos? Eu quero ir, você também quer? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus, tá bom? Talvez você já até conheça, né? Porque a gente fala muito dele e muitas coisas nós já sabemos. Mas vamos para a nossa historinha? Vamos deixar a nossa letrinha aqui. Nosso J, ali, J de Jesus, ok? Então, a nossa história de hoje fala o seguinte. Deus, Ele fez um mundo lindo, maravilhoso. Ali naquele mundo, Ele colocou... separou a noite do dia, né? Tudo isso a gente já sabe. Ele fez as plantas, ele fez os animais, ele fez as frutas, tudo que a gente pode viver foi feito por Deus. E ele fez eu, ele fez você, né? A gente já até falou aqui do nosso primeiro homem, que foi Adão, né? Que começa com a letrinha A. E Deus fez tudo isso. Só que o que aconteceu depois? De tudo prontinho. Entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado, o homem pecou. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que falamos e tudo que fazemos que entristece o coração de Deus, né? Então esse é o pecado. O pecado, ele faz muito mal para a nossa vida, para o nosso coração. O pecado nos traz tristeza, nos traz angústia, nos separa de Deus, não é verdade? Isso que o pecado faz. E o que é o pecado, Tia Amélia? Dá um exemplo de pecado para a gente. A mentira. A mentira sai da nossa boca e atrapalha a vida dos outros, atrapalha a nossa vida. É algo que entristece muito o coração de Deus, sabe? Deus não se agrada disso. Deus fica muito triste com a mentira, com coisas erradas que nós fazemos e acabamos mentindo para não ter, né, para a mamãe, para o papai não brigar com a gente, então a gente acaba falando mentira. Isso é muito ruim. A gente sempre tem que falar a verdade, porque a verdade liberta. A verdade sempre é o melhor que temos que fazer. E que mais que é o pecado? Enganar. A gente enganar as pessoas, sabe? Isso é muito feio. Quando você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz, você enganou. Ou quando você fala que você vai dar uma coisa boa e dar uma coisa ruim, você também está enganando aquela pessoa. A gente não pode enganar as pessoas, não é legal. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser trapaceado? Não, ninguém gosta. Então esse é um dos pecados também que desagrada o coração de Deus. Mas o que? O palavrão, olha que coisa feia.
quando a gente abre a nossa boca e a gente fala palavrões. Deus fica muito triste, sabia? Isso cada vez mais entristece o coração de Deus. Quando a gente abre a nossa boca e fala palavras feias, sabe? Aquelas palavras que não devemos falar, né? Devemos falar coisas boas, coisas bonitas, coisas que vai alegrar o coração de Deus, que vai louvar o nome de Deus. E não coisas feias, né? Palavrões, coisas muito ruins, coisas muito feias, sabe? Outra coisa muito ruim que o Deus também fica muito triste quando acontece é a desobediência. Foi através da desobediência que o pecado entrou no mundo, sabia? Foi quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus falou que não era para comer. E eles foram lá e comeram. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Por isso aconteceu o pecado. Por isso que entrou o pecado nesse mundo, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. E quando a gente desobedece a ordem de Deus, quando a gente desobedece uma ordem do papai, uma ordem da mamãe, a gente acaba sendo prejudicado. E isso é um pecado muito grande, a desobediência, não é? Então, deixa a tia botar aqui. Outro pecado muito triste, roubar. Nossa, quando a gente rouba, quer dizer que a gente pegou alguma coisa de alguém sem pedir, né? Tudo isso é pecado. A gente deve ter permissão das pessoas para pegar as coisas e não pegar sem permissão. Se a gente pegou sem permissão, a gente pecou. A gente roubou, a gente pegou algo que não era nosso. E se a gente ficar com ele, então, pior ainda, né? Então, a gente não pode pegar nada dos outros e ficar com ele. Então, a gente precisa ter as nossas próprias coisas e ter a permissão das pessoas para ter essas coisas. Nós não podemos pegar sem permissão. Isso é roubar. Isso entristece muito o coração de Deus. Mais um pecadinho que a tia Amélia vai falar, que acontece muito no meio das crianças. Isso entristece muito o coração de Deus, o coração das tias. Nós todos ficamos muito tristes. É quando as crianças, brigam. O brigar é muito triste. Sabe por quê? Porque você acaba batendo num coleguinha, você acaba falando palavrão, sabe? Acaba machucando ele, entristece o coração do pai dele, da mãe dele, do nosso papai, da nossa mamãe. Tudo isso por causa da briga. A gente deve ser amigos, a gente deve estar sempre juntos, brincando, dando um ao outro um presente, um abraço, um sorriso. Nunca brigar. Isso entristece muito o coração de Deus. Tem mais pecados, Amélia? Tem muitos pecados, muitos, existem muitos pecados, mas que tudo isso nós vamos descobrindo aos poucos, quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus, entristece o papai, entristece a mamãe e acaba entristecendo até a gente também, isso é pecado. E a gente vai aprendendo e a gente vai tirando isso da nossa vida, não é? Quando aconteceu tudo isso, que Deus olhou e viu que o homem estava pecando muito, precisava de algo que pudesse tirar ele desse pecado, salvar ele. Sabe por quê? Porque Deus quer que todos nós moremos no céu com ele. Só que o pecado não entra no céu. Não. Aí sabe o que Deus fez? Deus mandou para nós um presente. Olha, que bonito. Deus tem um plano maravilhoso na vida da gente. Ele nunca esquece de nós. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então Deus, para tirar esse pecado do nosso coração, da nossa vida, e que a gente pudesse morar com Ele no céu, Ele mandou um presente. O que será que tem dentro dessa caixa? Que pode nos livrar do pecado? Muito bem. Se você respondeu que é Jesus, muito bem. Essa é a nossa letrinha de hoje, é o nosso J. Olha, é o J de Jesus. É o Jesus que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos leva para o céu, tira o pecado do nosso coração e nos dá a oportunidade de viver no céu com Deus e com Jesus.
tá bom? A Bíblia fala que lá no céu tem ruas de ouro, tem muros de cristal, tem mansão para você morar, uma casa linda, maravilhosa para você morar, que Deus separou para nós. E também lá diz que lá não vai ter dia nem noite, a glória do Senhor vai brilhar direto. Nós vamos cantar para Deus dia e noite, vai ser maravilhoso. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter doença, lá não vai ter mal nenhum. Nós vamos viver felizes para sempre, de verdade, com Jesus lá no céu. Mas que para isso, nós precisamos receber Jesus no nosso coração, tirar todo aquele pecado, ficar livre, ter uma nova vida com Ele. Amém? Esse é o nosso personagem principal da Bíblia que nós falamos hoje, que é Jesus. E a história de Jesus você encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você encontra a história todinha dele, do nascimento dele, a vida dele, os milagres dele, a morte na cruz e a ressurreição, porque Jesus não está morto, Jesus está vivo no céu com Deus, com o nosso Pai, esperando para a gente poder morar com Ele, tá bom? Em toda a Bíblia você vai achar sempre um pedacinho que vai falar sobre Jesus, mas o principal são esses, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão falar de toda a vida de Jesus, tá? Leia, conheça mais, porque esse é uma das partes do plano de Deus para a gente morar no céu, conhecer Jesus. E a gente conhece Jesus orando, lendo a Bíblia, indo para a igreja e dando bom testemunho. O que é dar bom testemunho? É deixar esses pecados de fora e ser uma ótima pessoa, ser uma nova criatura e ser bênção na vida de todos. Fiquem com Deus e guardem bem essa letrinha no seu coração, a letra J de Jesus, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Foi muito bom ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades, ok? E até a próxima. Não se esqueça, dá o nosso like, compartilha, convida os amiguinhos, porque tem muita coisa legal aqui pra gente. Beijo!